Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1048. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Lotomania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo, Manchester City e Arsenal pelo campeonato inglês. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Manchester City a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Arsenal nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Segundo jogo, Cruzeiro e Náutico pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro a equipe teve 1 vitória e 4 derrotas. Já o Náutico nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Terceiro jogo, Paysandu e Fluminense pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Paysandu a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Quarto jogo, Atlético Paranaense e CRB pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o CRB nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Quinto jogo, Ituano e São Paulo pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ituano a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Sexto jogo, Inter de Milão e Juventus pela Copa Itália. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Inter de Milão a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Juventus nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Sétimo jogo, Santos e Botafogo pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Oitavo jogo, Sport e Coritiba pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Coritiba nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Nono jogo, Águia e Fortaleza pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Águia a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Décimo jogo, Grêmio Esportivo Brasil e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio Esportivo Brasil a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. 11º jogo, Tombense e Palmeiras pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Tombense a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. 12º jogo, América e Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América a equipe teve 1 vitória e 4 derrotas. Já o Nova Iguaçu nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 13º jogo, Corinthians e Remo pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Remo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 14º jogo, Flamengo e Maringá pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Maringá nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas.
E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.